Muito bem, estamos começando mais uma edição do nosso Esporte Record Interior, falando, claro, vamos falar agora sobre o que nós vamos falar? Sobre a quinta rodada do Campeonato Brasileiro, que já começa hoje, hein? 3 jogos e, ó, um dos duelos entre Corinthians e Sport. O jogo começa às 4 da tarde, tá? É na Neoquímica Arena que o Timão recebe o Sport. A direção do Corinthians está negociando, mas parece que já está alinhada a contratação do Dorival Júnior. Vamos ver. Olá, o Corinthians segue em busca de um novo treinador para a sequência da temporada de 2025 após a demissão do técnico Ramon Dias, depois da derrota por 2-0 para o Fluminense no Campeonato Brasileiro no meio da semana. Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, é quem está à frente das negociações e o clube tem como alvo e também como plano A Dorival Júnior. Dorival estava no comando da seleção brasileira, de onde foi demitido no fim de março. O último clube comandado por Dorival foi o São Paulo em 2023. Por lá, Dorival foi campeão da Copa do Brasil de forma inédita na história do clube. A diretoria fez uma reunião com Dorival nesta sexta-feira para acertar valores e tempo de contrato do treinador. Dorival pode entrar para uma seleta lista de treinadores que treinaram os 4 grandes clubes de São Paulo. Agora, então, a expectativa é de que ele possa, de fato, acertar com o Corinthians para treinar o clube na Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e também na Copa Sul-Americana. Por enquanto, o Corinthians vai ser comandado pelo interino, pelo Orlando Ribeiro, até que o clube, então, acerte com um novo treinador. É a Duda Gonçalves, difícil entender. A bancada corintiana, o torcedor corintiano vai me entender. Mas assim, falando sério, não tem? Agora não tem. Agora é crônica esportiva na veia. O que aconteceu com o Corinthians? Corinthians que foi campeão paulista, que é, sem nenhuma dúvida, né, o campeonato estadual mais disputado do país, o ritmo, né, o nível alto. E aí o Corinthians joga bem, bate o Santos, bate o Palmeiras. Ou seja, vem com moral, né, para o início do Campeonato Brasileiro, porque sempre é assim. Quem ganha, são os campeonatos de São Paulo, de Rio de Janeiro, de Minas, do Rio Grande do Sul. Quem ganha esses campeonatos, automaticamente já vem como favorito para o Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque o estadual também tem essa função, serve de montagem. E o Corinthians tem um baita time. E aí fica a pergunta, o que aconteceu? Por que degringolou de uma hora para outra, num prazo muito curto de tempo? Qual que foi o desarranjo interno? Isso é coisa de bastidor. Alguém não conseguiu resolver algum problema de bastidor, de vestiário. Quem é a boleiragem raiz sabe do que eu estou falando. Se o vestiário está com problema, o time não joga. Então, me parece que é alguma coisa que vem de cima para baixo e acaba refletindo no vestiário. Deve ter tido algum racha. Estou falando só no campo da especulação, tá? Mas, de repente, pode ter rolado algum racha. O Memphis, que é o craque do time, vai lá e dá uma declaração. Poxa vida, não foi legal a declaração do Memphis, hein? E aí o time não se acerta mais. E aí vem a derrota para o Palmeiras. E aí pesa, né? Sempre pesa bastante. Enfim, vamos aguardar. Mas ao que tudo indica, Dorival Júnior deve ser efetivado na função. Teve reunião, né? Já está estabelecido o tempo de contrato, etc. Vai ter multa. Se de repente não der certo com o Dorival, vai ter multa. Os times brasileiros, mas é brincadeira o que acontece com os times brasileiros. Fazem contratos longos com treinadores de mais renomados, e aí pagam, e aí estipulam uma multa violenta, e aí o mesmo time paga 4, 5 treinadores de uma vez. Porque você tem a multa, né? E a multa significa continuar pagando ou pagar tudo de uma vez, na ruptura do contrato. É um negócio maluco. Só no Brasil mesmo. Pois bem, amanhã tem jogão na tela da Record, hein? O Fortaleza, bom time, vai receber o Palmeiras. O Palmeiras, será que eu queimei a língua com o Palmeiras? Eu acho que eu queimei a língua com o Palmeiras. Mas, enfim, o Palmeiras vai até Fortaleza, no Ceará, para tentar bater o time da casa. É a partir das 6 da tarde, 6 da noite, a bola tem um esquenta, e aí a partida pode garantir a liderança do Brasileirão ao Palmeiras, hein? Os detalhes com o Bruno Piscinato. Vamos ver.
Eu estou aqui em frente ao centro de treinamento do Palmeiras porque para o Palmeiras não teve folga, os jogadores treinaram ontem e hoje viajam para Fortaleza, né, onde será o jogo. O Palmeiras vai enfrentar os donos da casa, o Fortaleza, na Arena Castelão, com transmissão, com exclusividade em TV aberta, na tela da Record. Anota aí, hein? 6 horas a gente tem o aquecimento futebol e às 6h30 a bola rola no domingão para Palmeiras e Fortaleza, direto da Arena Castelão. Dois times que vivem situações diferentes. Palmeiras é líder junto com o Flamengo do Campeonato Brasileiro, é um dos invictos, só 3 times invictos até o momento, Palmeiras, Flamengo e São Paulo. E o Palmeiras viaja para lá mais tranquilo, pode mesclar alguns jogadores, muita expectativa no ataque do Palmeiras. Quem vai jogar? Vitor Roque ainda não fez gol, né? Foi um reforço muito caro, mas ainda não fez gol pelo Palmeiras. Expectativa no gol do Vitor Roque e também sobre o Paulinho, atacante que foi contratado no início do ano, mas depois ele tratou, né, de uma lesão, agora já estreou. Paulinho também ainda não marcou. Vamos ver se os dois jogam contra o Fortaleza. Já o Fortaleza, o time da casa, vive uma situação difícil. Nos últimos 8 jogos, venceu apenas uma partida. O técnico Vojvoda da Argentina está pressionado, o time todo, quando voltou da partida contra o Vitória, o Fortaleza perdeu do Vitória da Bahia, e aí quando voltou para casa teve pressão nos jogadores no aeroporto. O Davi Luiz teve ali, foi intimidado por alguns torcedores, então vai ter muita pressão na Arena Castelão. Agora um detalhe, o Fortaleza não perde na Arena Castelão em campeonatos brasileiros desde 2023, 1 ano e 4 meses, no ano passado não perdeu nenhum jogo pelo Brasileirão. Vem com a gente então, encontro marcado nesse domingão, Palmeiras e Fortaleza. Não se esqueça, hein? A bola, aliás, o esquenta começa às 6 da noite, às 6h30 a bola rola e o Palmeiras fez uma aposta, né? Você tá vendo ali o Richard Rios na assistência. Esse camisa 17 é bom jogador, hein? Esse jogador é bom. E aí você tá vendo então o Palmeiras, parece que o Palmeiras se ajeitou. Rapaz, eu queimei a língua com o Palmeiras, eu achei que já tinha vencido o prazo do Abel. Enfim, e o time agora dá sinais de que quem estava errado sou eu, não o Abel, né? Eu que falei bobagem. Mas, enfim, coisas da crônica. Pois bem, o Palmeiras está fazendo uma aposta. Fez uma aposta. Acho, modestamente acho, que foi uma aposta, 2 apostas arriscadas no ataque. O Paulinho, que foi comprado caro, o Paulinho do Atlético Mineiro, machucado. O Vitor Roque estava numa situação difícil na Espanha, né? Tinha sido emprestado pelo Barcelona para o Betis, não estava legal, estava jogando um pouco melhor, estava tendo mais minutos em campo, mas não vinha bem. E o Palmeiras foi lá e pagou um dinheirão também pelo Vitor Roque. É um ataque que ainda não engrenou, porém, do meio para trás, o Palmeiras é um time organizado. Por isso que chega para encarar o Fortaleza com moral, né? Inclusive para assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Então, na segunda-feira, você pode ter certeza absoluta, a gente conta tudo para você aqui no nosso Esporte Record Interior, ok? Vamos falar da quinta rodada do Brasileirão, né? Vai ser a primeira com muitos clássicos estaduais espalhados pelo país inteiro, viu? Alguns times estão em crise, antes mesmo de entrar em campo, e, aliás, a crise... Quem está em crise nesse momento pode sair dela. Quem não está em crise pode entrar, entenda. Depois da goleada para o Mirassol, o Grêmio vai encarar o maior rival pela quinta rodada do Brasileirão. Com a demissão do técnico Gustavo Quinteiros, o tricolor gaúcho está na zona de rebaixamento e ainda negocia a contratação de um substituto. Não vai ser um clássico tranquilo contra o Internacional, porque o Colorado também vem de derrota. Aliás, perdeu a invencibilidade que tinha em 2025 no 1-0 para o Palmeiras em pleno Beira-Rio na última quarta-feira. Alerta de troca de técnico no Clássico Paulista é o argentino Luiz Ubeldia, do São Paulo, que até agora só empatou na competição. O duelo contra o Santos no domingo será marcado por grandes desfalques nos dois lados. O artilheiro Caleri, do tricolor, vai operar o joelho e ficar fora por até 8 meses. Já pelo Santos, Neymar sofreu outra lesão na vitória sobre o Atlético na quarta e também está fora do jogo. O Santos pode montar um time de muita compactação no meio de campo, tentar travar o São Paulo. O São Paulo vai jogar pressionado para tentar ganhar, mas acho que o jogo ganha em dinâmica, sem as estrelas veteranas do São Paulo e sem o Neymar contundido, que ele centralizava todas as ações do Santos. Outro clássico vai acontecer aqui no Maracanã neste sábado. Vasco e Flamengo se encontram em momentos diferentes na competição. Enquanto o time de São Januário pode até demitir o técnico em caso de derrota, a equipe rubro-negra briga para seguir na liderança.
A goleada de 6-0 contra o Juventude na última quarta-feira encheu de confiança o elenco do Flamengo. As coisas vêm acontecendo bem dentro do campo e a expectativa para o sábado, que é o clássico, é muito grande. Já o Vasco não resistiu à força do bicampeão cearense na quarta rodada. A irregularidade da equipe cruzmaltina chama a atenção, principalmente no setor defensivo. O torcedor anda insatisfeito com o trabalho do time. Dá medo quando a gente vai jogar contra uma equipe que é uma equipe muito mais forte, como o Flamengo, com um ataque muito potente e a gente com uma defesa insegura. Talvez uma mudança aqui, outra ali, mas vamos lá, né? Vasco é Vasco, é Vasco, Vasco! Vasco é Vasco e vice-versa. Você sabe quem que disse isso uma vez? O imortal Vicente Matheus, que foi provavelmente o maior nome, né? O maior cartola, um dos, né? Tem ele, tem o Eurico Miranda, né, que são os emblemáticos. Mas o Vicente Matheus, ele se notabilizava pelas declarações. O Vicente Matheus falou uma vez, quem que lembra do futebol de antigamente? Vicente Matheus falou que o Sócrates, o doutor, que já não está entre nós, que o Sócrates era invendável e imprestável. O Vicente Matheus falou isso do Sócrates. Ele mandou essa também uma vez. Clássico é clássico e vice-versa. Poxa vida. Esse foi, depois a Marlene Matheus, esposa do Vicente Matheus, também foi presidente do Corinthians, né? E fez uma boa administração na época, a dona Marlene Matheus. Pois bem, vamos mudar, agora vamos falar de vôlei. Sai a bolinha do futebol, entra a bolinha do vôlei pra gente. Olha, vou dizer uma coisa pra você. Foi uma vitória, mas assim, é pra nos encher de orgulho. A gente que é bauruense, que gosta do esporte, da crônica ou não, ou só torcedor, ou só cronista, enfim, tá todo mundo convidado a sentir o impacto dessa atuação. Por quê? Porque foi uma impressionante atuação coletiva, com direito à virada que silenciou a casa da equipe adversária. Estou falando de ninguém mais, ninguém menos que o Praia Clube. Sentiu, hein? O Praia sentiu o baque e as bauruenses estão a uma vitória de um feito que nunca aconteceu e explico. Vamos dar uma olhada? Em pleno ginásio do UTC, lá em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, o SESI Vôlei Bauru fez 3-1, depois de sair perdendo no primeiro set. A Dani Lins e a Maihara, que você está vendo agora, comandaram o time bauruense, que se recuperou no segundo set, suportou a pressão, até o final foi assim, e as parciais foram as seguintes, ó, 25-23, perdeu o primeiro set, depois 18-25 para o SESI Vôlei Bauru, 22-25 o SESI Vôlei Bauru e 23-25, disputado, jogo pegado, né? Falta uma vitória para a inédita final da Superliga Feminina. Estou achando que está pintando, hein? Pintou em cores vivas, e o duelo é aqui no Escafão. E essa vitória pode rolar agora na próxima terça, dia 22, às 9 da noite, no ginásio Paulo Scaff, que o Juninho apelidou de Escafão, aqui em Bauru. Se o Praia empatar, vai forçar o terceiro jogo, que seria novamente em Terras Mineiras. Mas estou achando que a coisa se resolve por aqui. Então anote na sua agenda, viu? Terça-feira agora, dia 22, às 9 da noite, no Escafão. É uma experiência sensacional. E, ó, vale o apoio da torcida, hein? É um time que chega bem, chega cascudo, né? E vai enfrentar o todo-poderoso Praia. Os times mineiros estão arrebentando e estão arrebentando faz tempo. Por quê? Tem investimento financeiro, tem expertise, tem excelência, tem técnica, tem tática. Enfim, tem um monte de coisa rolando nos times mineiros no que diz respeito ao esporte coletivo. Vide o Cruzeiro e o Atlético Mineiro no futebol, que, olha, eu vou dizer uma coisa, ali tem dinheiro, hein? Pois bem, bom, vamos mostrar imagens aéreas. Nós estamos na edição de, olha que coisa linda. Ô, tá, nós, a Record ali, ó. A nossa casa ali. Coisa linda, imagens aéreas a partir do helicóptero que nesse momento está fazendo os voos panorâmicos, né? Nessa primeira edição da Expo Dapper Style, ali no recinto Melo Moraes, tá vendo, ó? Ô, imagem aérea, que saudade da imagem aérea. Coisa linda o recinto Melo Moraes, visto de cima, hein? E aí você já está vendo um pouco da zona sul da cidade sem limites, céu carrancudo, teve até o quê? Um incêndio ali? Ah, não, tinha que ter... Será que o helicóptero se... Ai, já imaginou se pega um flagrante desse? Aí eu vibro, aí eu vou ter um treco aqui no estúdio. Olha que bacana, e agora você está vendo? Olha isso, ó. Agora é a imagem do pouso. De maneira bem suave, o piloto reduz a velocidade, aí ele vai tocar os esquis no solo e vai fazer o pouso com total suavidade. Dá para repetir, Jaque? Aí, ó. Eita, coisa linda. Coisa linda, imagens aéreas da nossa Sem Limites, a partir da Zona Oeste, mostrando ali um pedacinho da Zona Sul. Olha que imagem legal, hein? Eita, nós. Não acabou não, hein?
A gente vai de novo, né, para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta porque o Leandro Marques tem mais atrações para mostrar para todos nós, direto da Expo Tupper Style, que está rolando livre, leve e solta aqui no recinto. Parece um incêndio mesmo, hein? Segura aí, voltamos já.